É isso mesmo, é este o Partículas de História Militar, este é o número 18, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de filmes de guerra, mas não assim daqueles bons filmes de guerra. Vamos falar daqueles filmes que dão vergonhinha alheia. Hoje nós vamos falar dos 10 piores filmes de guerra dos últimos tempos. Aquele filme de guerra bosta de verdade. Comigo sempre ele, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos fiéis ouvintes. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio. E caso você seja ouvinte novo, dá uma olhadinha nos nossos episódios antigos no site clubedosgenerais.org e seja muito bem-vindo. Caso queiram incrementar nossas avaliações, discordar da gente, xingar a gente, podem mandar e-mail para contato@clubedosgenerais.org ou escrever direto na postagem deste episódio no Facebook. E aí, Mac, como é que tá? Como é que foi essa pesquisa para achar filme bosta de guerra? Foi difícil? Cara, foi fácil. Foi difícil peneirar. Assim, tem que falar pouco, senão a gente faz um CGCast aqui de 2h30 falando de filme bosta, porque o que mais tem é filme bosta de guerra, né? Impressionante, o pessoal não quer nem saber, né? Não, bota na tela, dá um tempo suficiente para tomar 2 Coca-Cola, comer uma pipoca e é isso. Deu. Tem tiro, tem barulho, entra na categoria de filme de guerra. Tá tudo beleza. Aliás, nem tiro precisa, na verdade. Né? Às vezes não, né? Mas a gente vai explicar aqui por que a gente escolheu filme por filme. Né? Com certeza. Por que a gente está achando que esse filme de guerra é uma merda de filme de guerra. Isso Exato. Não quer dizer que é um filme que a gente não goste de assistir. Isso é importante frisar. Sem dúvida nenhuma. São filmes que são até legais de assistir. Você pede aquelas suas 2 horinhas, 1h30, vê o filminho, come a pipoca, nem se falou, né? Come a pipoca, toma um negocinho e a coisa passa e você está feliz. É uma diversão para desligar o cérebro. Exatamente. Mas deixa eu só aproveitar um detalhezinho aqui. A gente colocou um novo Pod of Wars, o número 2, em funcionamento já, hein? O pessoal que ainda não ouviu. O Pod of Wars é um podcast entre os Série Maníacos e o Clube dos Generais, onde a gente fala sobre o mundo pop e sobre a realidade da história militar. E esse último a gente está fazendo algumas comparações e algumas ligações entre as batalhas e os acontecimentos da 7ª temporada de Game of Thrones com a vida real. Legal isso aí, hein? Muito legal, foi inclusive bem legal fazer a pesquisa e teve bastante coisa legal. Vai lá, você, nosso ouvinte no Pod of Wars, ouça porque tá bem legal. Bacana. Mas Aliás, falando em pesquisa, essa seleção que a gente fez hoje, é bom deixar claro também para a audiência, que ela é puramente pessoal e que contou com a participação de vários membros do Clube dos Generais durante a semana, né? Sem dúvida. Qualquer forma, essas reflexões, as impressões, seleção de filmes, cabe exclusivamente à equipe do PHM, ou seja, nós. A responsabilidade é nossa. É nossa. Ônus e bônus. Ônus e bônus, é isso daí. Vamos lá, Mac, vamos começar. Começa contigo, eu sei que você tem uma listinha interessante aí. Eu tenho uma listinha que causa xingamentos. Causa xingamentos, olha que maravilha. Aham. Olha que beleza. Então vamos lá, toca o pau. Vamos começar. Primeiro filme que eu selecionei, O Grande Herói, de 2013. Título original dele é Lone Survivor. Sim, podem começar a tirar as pedras em mim, né, mentalmente. A história base desse filme é a Operação Red Wings, na qual o US Navy SEAL Marcus Luttrell foi o único sobrevivente do seu grupamento após uma sequência de erros e de um forte tiroteio contra uma porrada de talibãs no Afeganistão. No fim das contas, o Luttrell ele é abrigado por um morador local, um pashtun, da etnia pashtun, até ele ser resgatado pelas tropas americanas. Como filme de guerra, esse filme é uma bosta. É uma merda. Ainda se a coisa tivesse sido pensada só como filme, né, uma ficção, um roteiro escrito ali para virar filme, beleza, ok. Mas não é. Ele é uma adaptação do livro escrito pelo próprio Marcus Luttrell e como adaptação ficou uma bosta. A minha análise é que no fundo, esse é um filme de ação, não um filme de guerra. Então ele tem cenas assim muito clichê, muito batida dos anos 80 e dos anos 90. Do tipo Rambo e Comando pra Matar, é isso? Cara, tipo Power Rangers.
É isso. Go Power Rangers. É, a cena dos 4 Seals se jogando num barranco em câmera lenta com aquele gritinho coletivo, atrás de uma explosão atrás deles. Assim. Tem isso no filme, cara. É Power Rangers, a sessão da tarde, é isso. Eu assisti o filme, eu achei um filme bem legal de se assistir, mas legal, não tinha prestado atenção nesses pequenos detalhes, viu? E ele é divertido por isso, a gente vê os caras se ferrando em operação e a gente dá gargalhada, porque não tem como. Né? Assim, eu sei que o Mark Wahlberg tem um retrospecto bacana, um trabalho bom, o Marcos Luttrell diz que gosta do filme. Cara, mas se eu tivesse escrito um livro e um filme bosta fizesse as vendas do meu livro disparar e eu ganhar um monte de direitos autorais, eu também ia adorar o filme. Foda-se, né? O filme bosta, né? O Luttrell mesmo resume a coisa da adaptação simplesmente dizendo assim, é Hollywood. Então tá dito, né? Tá dito. Está subentendido. Como roteiro, o início do filme ignora todo o sofrimento do Luttrell após a missão, que no livro está descrito de forma magistral e praticamente atropela todo o drama do acolhimento dele na Vila Afegã e a situação dos detalhes, o modo como aconteceu a operação de resgate, cagou com tudo. Tirando tudo isso que não foi feito, sobra trocação de tiro e cena de Power Rangers. Então, para quem gosta de cena de filme de tiroteio, massa. Para quem gosta de filme de ação, massa, mas como filme de guerra é uma merda. Tá feita a minha análise. Vamos dizer, um comando para matar do século XXI. Isso. Com forças especiais e talibãs malvados, feios, dando tiro com AK-47. Isso. Maravilha. Qual é o próximo, Mac? O número 9. Outro que vai ter gente me pegando no pé. Coração Valente, de 95. Mel Gibson. Outro filme. Mel Gibson, divertidão o filme. É legal, eu gosto desse filme. Né? O Mel Gibson ele atua como protagonista no papel do William Wallace, lutando na primeira guerra de independência da Escócia. Então isso caracteriza como um filme de guerra. Né? Uhum. O filme é bacana, a direção é boa, a fotografia é boa, ganhou um monte de prêmio. Né? Sim. Mas o filme tem tantos erros de ambientação histórica que se a gente fosse listar só esse filme ia dar um CGCast, não ia dar um PHM. Para falar de forma mais rápida aqui, o Braveheart não era o apelido do Wallace, mas de Robert de Bruce. Então, meio que troca o personagem assim na citação, no que deixa entender o título do filme. O William Wallace é retratado como um Highlander marginalizado, né? Um cara off-grid, assim. Enquanto, na verdade, o cara era um nobre com excelente educação, mantinha contatos internacionais, o cara não era qualquer Zé Pé de Barro, né? A mocinha do filme, a Isabela da França, tinha 3 anos de idade na época desse conflito do William Wallace, então é pouco provável que ela tenha tido um romance com ele, né? Como aparece no filme. É pouco provável, realmente. E a coisa que mais me incomoda, a principal batalha do filme é retratada a Batalha de Stirling Bridge. E não tem bridge. Não tem bridge, esqueceram de colocar ponte no filme. Né? Então, não dá, assim. Apesar de ser um filme muito bosta, é um épico legal, assim, desconte a adaptação histórica, não é... Personagens, elementos históricos foram juntados de qualquer jeito, misturados no balaio e jogado, igual a gente joga polenta em cima da mesa. Tranquilo, dá pra se divertir, mas, né, gente, dá pra ter caprichado um pouquinho melhor aí na adaptação histórica. Que coisa. Mas aí aquela coisa, não ia ter o romance, né, não ia ter a parte onde ele se entrega por ela, aquela coisa toda. Isso que é foda. Quando o nego bota romancinho no meio do filme de guerra, é pra fuder, meu. A gente vai falar de um outro com isso também. Vários. O que eu gosto um pouco em cinema europeu é isso, eu não tô querendo me fazer de cult, não. Cinema europeu é meio foda-se, assim, boa parte dos filmes não tem um início claro, porque fica claro, né, que os personagens têm um passado até chegar naquele ponto do filme, e também não tem um fim conclusivo. O negócio termina meio que de repente e a vida de todo mundo segue, assim. Não precisa necessariamente ter um romancezinho, não precisa ter um finalzinho feliz, não precisa ter nada. O negócio é aquele trecho lá e deu pra bola. Então, eu recomendo a gente, como
pessoas que assistem filmes de guerra, dá uma olhada em filmes de guerra de europeus, assim, que são bem legais, bem interessantes. Muito bem, vamos para o próximo, número 8. Vamos lá, Círculo de Fogo. Hoje, The Gates, e hoje não chama mais Círculo de Fogo, né? Porque É. tem outro filme chamado Círculo de Fogo, que é daqueles robozão. Ah, também, é verdade. Tem mais, um filme também péssimo. Nossa senhora. Não tá aqui, obviamente, porque não é um filme de guerra, é uma ficção. É uma ficção científica. Não teria que estar aqui. E é um filme ruim, mas ruim demais. Chega a doer os dentes de tão ruim. E aí, quando você abre o Netflix pra ver o Enemy at the Gates, que é o antigo Círculo de Fogo, ele tá só como Enemy at the Gates, né? Um inimigo nos portões. Isso, fazendo uma como alusão aos alemães. Portuguesa. Fazendo uma alusão aos alemães entrando em Stalingrado. Mas fala desse daí. Esse é um filme bosta clássico, né? É um filme bosta clássico e só de eu citar já vai ter 2 formulários de contato no Clube de Generais para entrarem como Vassili Zaitsev. Nós já tivemos muitos Vassili Zaitsev por causa desse filme. Vários. Não querendo desmerecer os membros que o fizeram ou empolgação, a gente entende que é empolgação com o filme. Ok. Mas que é um filme bosta, Para quem não assistiu, o filme retrata o duelo de snipers entre o soviético Vassili Zaitsev e o Major Koenig, do exército alemão. O elenco do filme é bacana, com Ed Harris, o Joseph Fiennes e o Jude Law, mas com aqueles probleminhas históricos que a gente tem uma cãibra no intestino, assim, quando a gente vê. Né? Não, tudo bem, né? O Zaitsev pode ter existido, pode ter derrubado alguns alemães durante a Batalha de Stalingrado. O suposto fuzil dele está no museu na Rússia lá. E a gente sabe que o trabalho da propaganda para um exército que precisava ali de heróis naquele momento, para levantar o moral da tropa, foi bem pesado. Ainda assim, tem horas no filme que parece que o porcaria do Zaitsev ganhou a batalha sozinho, quando tinha mais de 1 milhão de homens em campo. Né? Fora isso, não tem relato nenhum, nem alemão, nem soviético, da existência de qualquer sniper Major Koenig em Stalingrado. Então, personagem fantasma aí para dar um valor para o Zaitsev. Outro negócio que incomoda é o reforço da ideia que metade dos russos ia para o combate sem armamento. Né? Então ia um armado na frente, morria, ou de trás juntava o fuzil e continuava correndo. É, de novo, mais mito que verdade. Isso, como a gente já falou no CGCast 13 sobre a Batalha de Stalingrado. Então, quem não ouviu, dá uma olhadinha lá, ouve o episódio, tá bem bacana. Tá não, bem bom. E esse é um mito tão grande que, inclusive, num dos mais aclamados jogos de computador sobre guerra, que é o Call of Duty, quando você chega para fazer a fase em Stalingrado, você, first person, né? Você recebe um magazine só com os cartuchos e o cara na sua frente recebe a arma. Depois você vai pegar a arma depois que ele morrer. Pra ver que coisa forte esse mito, né? Esse negócio. E agora me falha a origem disso aí. Se foi uma propaganda inimiga para desmerecer o esforço soviético, ou se foi uma propaganda tiro no pé russa para valorizar a coragem dos seus homens. Coragem dos homens. Pode ser, aí me falha. Quem souber aí, o ouvinte que souber, por favor, manda um e-mail pra gente, uma mensagem, porque eu realmente não sei. E além disso, para terminar de colocar água fria no arroz da gente, né, conseguiram arrumar um romance pro Zaitsev. E encaixar o comissário do partido se roendo de ciúme do romance dele com a mocinha lá. Gente, é de cair o cu da bunda, sinceramente. Eu acho que a única coisa que salva nesse filme é a Rachel Weisz. Ela só, mesma. Assim, não tem mais o que salve desse filme. Não, é bem ruim, bem ruim. Mas vamos lá, qual que é o número 7, Mac? O filme separado para essa posição é Troia, 2004. Filme baseado na Ilíada, então é de se esperar que o Paris de Troia carregue aquela quenga da Helena do maridão Menelau de Esparta. É quenga, né? O pau fecha, o pau tora num conflito de 10 anos que termina com o episódio do cavalo de Troia, a invasão da cidade e tal. O negócio é que, de novo, a coisa foi adaptada e retorcida para virar uma exposição de homem suado cheio de gominho com um pouco de ação no meio entre uma coisa e outra. Então, quisesse fazer um filme sobre a Guerra de Troia que desse a impressão temporal de 10 anos. Isso não acontece. A Ilíada, no fim das contas, como obra, como livro, trata só de 50 dias
não da guerra toda, né? Então são 50 dias no último dos 10 anos da Guerra de Troia. Tudo bem, entendo que seja uma adaptação, joia. Entre outros detalhes, a cena que seria para mim o ápice do filme, que era a construção do cavalo de madeira, né, feita sem ninguém volta a perceber, vamos forçar a imaginação aqui, e recheado de soldados para poder se infiltrarem em Troia. Cara, a porcaria do cavalo aparece do nada. Ele sai da água, não sei, presente de Zeus, não tem, assim, pá, cavalo. Cara, talvez a única boa cena desse filme seja no comecinho, quando a Helena passa peladinha no meio da festa. Talvez seja a única boa cena. E deu, né? E pode trocar de filme porque não salva mais nada. Não, depois não tem mais nada. Pra não falar assim, cara, não tem atuação nenhuma. Tem um pouquinho. A interpretação do Eric Banadinovich. Ele interpreta o Heitor de Troia. Não tá tão ruim. Esse é o mesmo cara que interpretou o personagem Ruth em Black Hawk Down. E o Eric Christensen no filme O Grande Herói, que a gente já falou mal agora há pouco. Esse Ruth do Black Hawk Down é aquele da cena do refeitório, que o comandante vem dar um esporro nele, que ele tá com o fuzil destravado, ele levanta o dedinho, "This is my safety". Esse carinha tem até patch bordado para o pessoal da Airsoft com equipamento de segurança com o dedinho para cima, assim, com o negócio. Tá? E o Paris, ele é interpretado pelo Orlando Bloom, que trabalhou com o Eric Banadinovich em Black Hawk Down e fez o Legolas na franquia Senhor dos Anéis. Então, é um filme de gente conhecida. Né? É assim, a gente tá fraco de história, a gente bota um elenco conhecido aí pra ver se dá um turbo no filme. É complicado. É complicado. Filme bosta de guerra, mas é daquele assim, enquanto a gente janta, dá pra deixar ligado, dá pra gente assistir. Ou assim, não tô com vontade de forçar a cabeça, deixa ele ali, tem uma fotografia legal, passa, mas pensando na categoria filme de guerra, não tem como. Não dá. E o número 6, Mac? Pearl Harbor, 2001, que venham mais pedras. Nesse eu vou economizar um pouco a descrição. A missão do filme, de fazer o filme, era arrecadar mais dinheiro que o Titanic. Só que explorando o ataque que matou mais de 2.400 americanos em 1941. Ok. Uhum. Aí o filme, enfiam no filme um romance fraco, que vira um drama fraco, com um cara que eu fico até puto. Com o Batman? Sabe aquela situação padrão de americanos brilhantes, sorridentes, de dentes limpos, Colgate, politicamente corretos, sendo atacados por japoneses velhos, malvados, politicamente corretos também. De cara feia. De cara feia, texto ruim, um descorneado que sobrevive para viver o seu chifre um dia depois da guerra. Porra, tem o Ben Affleck, cara... Sabe, a cena da batalha é bacaninha, mas se alguém quiser ver um filme de guerra sobre esse assunto, assista Torá. Puta filme sobre Pearl Harbor. Torá é o melhor filme sobre Pearl Harbor. Não passa raiva, né? Quem tá assistindo não passa raiva. Cara. Não, de jeito nenhum. Agora, cara chegando em casa com aquela carinha assim, eu sobrevivi à guerra por causa do seu amor, não sei o que. O cara tem uma plantação de chifre na cabeça já. Mas tá tudo bem. Ele dá até o nome do amigo corneador pro filho no final. Porque cara, é o filho do corneador. Né? Então. O corneado casa com a Kate Beckinsale, que é também um dos poucos pontos altos do filme. E aí ele dá o nome do corneador. Isso, e vamos viver o chifre, abrace o chifre. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Como o Lutrell fala no podcast, aliás, o Lutrell tem um podcast muito bom, Team Never Quit. Massa o podcast dele sobre superação e tal. Ele fala na abertura, Embrace the Suck of Life. É mais ou menos isso aí. É um podcast em inglês, viu, pessoal? Você tem que procurar na internet Team Never Quit.
É Que é o bom. do Luttrell que a gente estava falando lá no primeiro, no Grande Herói. É bom. Podcast superação, coisa e tal. Na língua É de legal, é legal. Shakespeare, obviamente, não tem em português, nem legendinha, nem dublagem. Isso aí. Tá, e as cenas da batalha? As cenas da batalha são boas, Mac. Ah, são legais, são bem São feitinhas. boas, são Se boas, desse pra né? filtrar, assim, legal, as cenas de batalha são bacanas. São bacanas, eu Só, achei. ainda prefiro As de o Torá, Tora, Torá, Torá, mas... as cenas são melhores, ainda mais quando você lembra da dificuldade que você tinha lá na década de 60, quando foi feito Torá, Torá, Torá. Não existia efeito especial, né, tela verde, computador, nada. Então tinha que ser tudo de verdade. Exato. Né? Então Exatamente. as cenas são muito mais fantásticas do que o do Pearl Harbor, que é um filme que tem boas cenas de batalha, que é o Ataque a Pearl Harbor, mas realmente esse romancinho. E tem também uma coisa que é interessante, que o filme fala também do Raid de Doolittle, né? É isso aí. O Raid Isso aí. Doolittle, Pra para dar o quem. gancho como seria a vingança americana pelo ataque do Pearl Harbor. Isso, então para quem não sabe, o Raid Doolittle foi um raid que foi feito com bombardeiros B-25 que levantaram voo de porta-aviões. Essa foi o grande ponto alto do raid, ou seja, eles conseguiram fazer com que aqueles bombardeiros médios pudessem levantar voo de um porta-avião. Bombardearam Tóquio, na verdade teve um efeito zero, né, na guerra, foi só uma questão moral. E depois foram se estabacar lá na China, porque não dava para voltar, porque decola, mas não pousa de volta no porta-aviões. Exatamente. Só passa por cima correndo, mostra o dedo e vai embora. E isso, não tem muito o que fazer. Mas foi legal, tem esses dois pontinhos, vamos dizer, positivos aí, apesar de toda essa melacuecação e toda a cornice que os personagens se envolvem, né? Esse Exatamente. triângulo amoroso, coisa bonita. Exatamente. Que é uma coisa que já me irrita em livro, cara. Triângulo amoroso me irrita em livro, quanto mais em filme. Eu fico muito puto com essas coisas. De verdade. Mas vamos lá, qual que é o próximo seu, Mac? Número Outro 5. comentário rapidinho que não Fala. tinha como ficar de fora, né? Códigos de Guerra, Windtalkers, Windstalkers. 2002. Um bom filme pra se assistir também, cara. Então, como a gente falou antes, não são filmes que a gente não goste. Tirando Animated Gates, que eu não gosto daquele filme. Especificamente, eu não gosto daquele filme. Os outros eu gosto. Mas é aquilo. Filme legal, ok. Filme de guerra é outra análise, né? Então, esse é sobre os índios americanos, indígenas americanos da etnia Navarro, que utilizam a língua nativa como base para mensagens cifradas durante a Segunda Guerra Mundial no Teatro do Pacífico. Isso, exatamente. Beleza, baseado em acontecimentos reais, até teve um deles que morreu, acho que semana passada, semana anterior. Vira e mexe tem notícia de um Navarro, um dos últimos Navarro que vai-se embora, né? Mas é filme com Nicolas Cage, né? E todo filme com Nicolas Cage é bem esquisito, assim. Não sei se é ele, se é a produção, mas acontece. Você vê o Nicolas Cage no elenco, pode se preparar para filme estranho. O assunto que serviu de base pro filme podia ter sido muito melhor aproveitado. A ceninha de ciúme, de ressentimento entre ele e o... Esqueci o nome do personagem do Navarro. Né? Eu também não me lembro o nome dele. Essas cenas roubam minutos importantes do filme que podiam ser melhor aproveitados também. E no fim das contas tem filme de guerra bem melhor aí pra gente gastar o tempo se a intenção for ver filme de guerra propriamente dito. Mas, de novo, reforçando, filme divertido, bacaninha pra ver, sentar domingo à noite, né? Não tá na hora da NFL ainda, tá passando na televisão, ok, vamos ver aí, Códigos de Guerra. Bacana. É legal, filme divertidinho, filme bom. Bom, o número 4 agora eu vou falar uma listinha minha, eu peguei 4 filmes só, o Mac já tinha uma lista bem legal. E o meu número 4 aqui é O Patriota do ano 2000. Esse é o filme. Mais um filminho com o nosso querido Mel Gibson, que a gente já falou em Coração Valente. Não, um filme, inclusive, que tem Heath Ledger, entendeu? É um filme até interessante, né? Nesse contexto todo de guerra de independência americana, ele ali, né, um patriota defendendo a sua família, defendendo os seus filhos, o país, né, que vive. E o filme, na verdade, ele é baseado na história de Francis Marion.
E esse Francis Marion, ali no filme que o nome dele é Benjamin Martin, ele é visto como um sujeito civilizado, um homem de família, entendeu? Que tinha soldados que tanto brancos quanto negros, voluntários, aquela coisa. Mas na realidade, esse Francis Marion, ele era um grandíssimo num filho da puta. Como assim, cara? Ele era um escravagista, ele era dono de escravos, matava índios, assim, sem medo de ser feliz, oprimia qualquer tipo de tribo, qualquer coisa que tivesse no caminho dele, cometia atrocidades tão da mesma maneira que os Redcoats, os ingleses, cometeram durante a Guerra da Independência Americana. Então que não era pouca coisa. Que não era pouca coisa, e cara, absolutamente fora do contexto histórico, fora do que foi a própria Guerra de Independência. Tem inclusive uma cena no filme que eles colocam, os Redcoats colocam a população da vila toda dentro de um celeiro para ser queimada viva, e aquilo não aconteceu. Tá mais parecido com Orador, não, mais parecido com a Vila Tcheca, com Litsi. Muito mais parecido com Litsi, de repente tiveram a ideia de Litsi, botaram todo mundo dentro da igreja e queimaram tudo. E isso, creio que sim, para dar o apelo pra dar emocional. Um apelo emocional, mas assim, é um filme muito bosta nesse ponto. A questão histórica é um negócio assim, horroroso. Tem a atuação também, você falou do Heath Ledger e tal, tem a atuação do oficial de cavalaria dos Redcoats, que eu não lembro o nome dele agora, que é o oficial de cavalaria, o Carrascão lá, que quer passar o Tom Wilkinson em todo mundo. Acho que é o Tom Wilkinson. É, que ele fez um outro malvado, o Lúcio Malfoy, na franquia Harry Potter também. Não, então não é o Tom Wilkinson. Com uma interpretação muito boa também na franquia do Harry Potter. É o Jason Isaacs. Aí, ó. É o pronto. Jason Isaacs. Tá dado o nome. Gosto muito desse ator, apesar de não lembrar do nome dele. Muito bem, mas é um filme legal de assistir também. É um filme tem legal. Tem as ceninhas de batalha, tá lá ele com a machadinha, todo fodão, meu filho, você matou, aquela coisa, mas é uma bosta de filme, historicamente falando. Tá, pra quem quer assistir um filme bacaninha de guerra com o Mel Gibson, tem o Fomos Heróis. Aí falta fazer uma análise profunda, histórica e tal, mas é um filme mais bem construidinho, mais redondinho, ambientado no Vietnã. Então, fica a dica, para não dizer diretamente todo filme de guerra do Mel Gibson é um filme bosta, tem o Fomos Heróis aí para salvar a safra. Excelente. Agora vamos pro número 3. O número 3 é um filme mais recente, de 2012, é o Esquadrão Red Tails. Boa citação. Foi um filme sobre pilotos negros americanos que dentro do contexto todo da guerra tiveram a sua chance de mostrar o seu valor e realmente não deviam nada para nenhum piloto branco. Aliás, um dos pontos do filme é mostrar exatamente isso, né? Só que o filme endeusa muito todos esses caras do Red Tails, que eram os Tuskegee Airmen, e até falam, inclusive, de que eles nunca perderam um bombardeiro, aquela coisa toda, o que é mentira. Pois é, então. O que é mentira. Eles perderam mais de 25 bombardeiros durante o seu trabalho como escolta, e o que não é um demérito, porque não tem como você ter um score 0 como escolta, porque é impossível. Voando de dia sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No meio da Segunda Guerra Mundial, você vai perder bombardeiro. Então, não era algo que precisava ser escondido. Não é algo que estaria contra a competência do aviador ali. Entendeu? E tem também aquela coisa de ter um romancezinho, tem que ter, né? Tem um rapaz, tem um romance com a italianinha, aquela coisa toda. E o filme também ele deixa você entender de que aquele esquadrão tinha um dos melhores combat records da guerra, né? Que conseguiam atacar e derrubar muitos aviões. Mas se você olha os arquivos oficiais, não é bem assim.
Né? Apesar de não ser o trabalho efetivo dos Red Tails, eles eram uma escolta de bombardeiros, eles não conseguiram produzir nenhum Ace, nenhum as de aviação. E para o nosso ouvinte entender, o as de aviação ele é considerado as a partir da 5ª vitória. A partir do 5º avião inimigo derrubado. Precisamente. Então, eles não conseguiram produzir isso. Então, a questão... E aí, temos algumas cenas de combate com os Messerschmitt 262 que também são de, como você disse, de torcer o intestino. É uma cãibrazinha intestinal básica, assim. Né? Eles tinham os melhores aviões a pistão da Segunda Guerra Mundial, que eram os P-51 Thunderbolt. Os Mustangs. O Thunderbolt é o P-47, tá, gente? É isso. Perdoem o meu momento aqui. Acontece. É a cãibra intestinal. É a cãibra intestinal que me deu de lembrar do filme. Exato. E eles tinham os P-51 Mustang e os alemães aparecem com o Messerschmitt 262, que era um avião a jato com velocidade e manobrabilidade muito diferentes, muito mais altas, muito melhores, mas eles ainda arrumaram um jeito de, em combate, derrubar um ME-262. É fogo, né? É difícil. Só tinha 2 momentos onde um piloto de avião a pistão, aliás, 3 momentos, conseguia derrubar um 262. Primeiro numa sorte lazarenta, filha de uma puta. Exatamente, de frente igual trombada de trem. Isso. E as outras 2 maneiras era quando o Messerschmitt levantava voo e quando ele pousava. Porque ali estava de motor desligado, planando para poder pousar. Porque o 262 era, na verdade, um piloto sentado em cima de um grande tanque de combustível. Basicamente. Né? Então, os processos de pouso e decolagem eram mais complicados e muito mais arriscados. Então, é um filme legal de você assistir, sessão da tarde e tal, mas é muito forçado. Mas muito forçado mesmo. Agora o meu número 2 é um filme antigo. É um filme de 1965, A Batalha do Bulge. Outra bela citação, hein? A Batalha do Bulge de 1965 é um filme com Henry Fonda, com Robert Shaw. Não é um filme com Charles Bronson, Telly Savalas. Não é qualquer filme, cara. Sabe? Não é um negócio assim, puxa vida, é um filme novo e é um filme com pessoas desconhecidas, aquela coisa toda. Orçamento baixo, filme novo da Netflix. Isso, exatamente. Filme novo da Netflix, aquela coisa toda. Mas assim, é um dos piores filmes de guerra já feitos. Um dos piores. Vamos começar que eles usam o Patton M47 para ser um King Tiger. Ah, que beleza. Né? Que igualzinho. Igualzinho. E mais outros pontos. Por exemplo, um elemento crucial do sucesso inicial dos alemães na Batalha das Ardenas foi exatamente que não havia cobertura aérea por causa do tempo. Então, as forças americanas e aliadas, no começo da Batalha do Bulge, eles não conseguiram dar suporte aéreo. Então, os alemães conseguiram efetivamente avanços. Tá? Porque eles não tinham que se preocupar com isso, era um tempo fechado, estava nevando, aquela coisa horrorosa. Só que a maioria das batalhas que eles mostram no filme tá num céu claro, sem neve. E a batalha foi toda no meio do inverno. E aí, e tem mais, essas batalhas acontecem num terreno bonito, assim, plano, sabe? Parece uma planície, que não tem nada a ver com a floresta das Ardenas. É de pegar quem fez a seleção de local, assim, e falar, queridão. Não, o negócio pensa melhor, pavoroso, é pavoroso. É pavoroso. É pavoroso. E também dá a impressão, durante o filme, de que os americanos sacrificaram os seus tanques, sacrificaram as tripulações de tanques, para forçar os Tigers a lutar e ficarem sem combustível. Só que, na verdade, os tanques alemães ficaram sem combustível de qualquer maneira. Não houve esse empurrão americano para os alemães. Já não tinham combustível suficiente. Já era um momento crucial da guerra, 1944, final de 44, onde estava tudo fodido já. Né? A Alemanha já não tinha condições de continuar uma guerra que ela continuava.
Então foi. E aí tem um pontinho ou outro ali, mais fora da curva, por exemplo, todos os jipes americanos que aparecem nesse filme foram todos modelos desenhados depois da guerra. Gente, mas por Então, que isso? É uma merda atrás da outra. É uma merda atrás da outra. É um filme antigo, é um filme que talvez se você for puxar aí vai ter provavelmente tem no YouTube ele completo para você ver. Ele não é um filme com o mesma velocidade de ação que nós temos hoje, mas é um filme interessante, é um filme para ver é a mesma coisa, a sessão da tarde e tá tudo beleza. Maravilha, uma Fanta meio quente em cima da mesa. Isso, né? exatamente. Aquela bisteca murcha do almoço que você tá fatiando pra botar no pão. Pô, mas você não quer, aí você quer foder o cara também. Não precisa ter uma comida que pareça com o filme. Você pode comer um negócio legal, não precisa ser uma comida merda que parece com o filme. Tá certo. Entendeu? Certo. Bota uma batata frita, uma Coca-Cola ali, bota uma cervejinha. Vou diminuir minha crueldade. Então tá bom, assiste o filme. E aí o último, que é o número 1, é algo bem pessoal pra mim. Eu que sou um britanófilo, podemos dizer assim. Quase não se percebe. Não percebe isso. Eu vou falar do famigerado e mau caráter filme chamado U-571. U-571, do ano 2000. Pense num filme mau caráter. Dá licença um minutinho. Eu não vou nem cortar essa porque merece. Pense num filme mau caráter. E mais um filme também que não tinha gente ruim no filme. Você tinha Matthew McConaughey, você tinha Harvey Keitel, você tinha Bill Paxton, você tinha John Bon Jovi. É um ponto negativo aí, desculpe os fãs de Bon Jovi, ele é um excelente cantor, músico e gosto muito do Bon Jovi, da banda dele, mas tem o John Bon Jovi no filme, você entendeu? Mas a questão aí é que o filme ele é de tamanho mau caráter histórico que até mesmo o primeiro-ministro britânico na época, Tony Blair, chamou o filme de uma afronta aos marinheiros britânicos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É justa a crítica. O filme, ele fala da primeira captura de uma máquina Enigma, que é aquela máquina que fazia as transmissões alemãs das suas mensagens, e ela embaralhava a mensagem. Você pode, inclusive, fazer uma relação com o filme O Jogo da Imitação, com o Benedict Cumberbatch. E Keira Knightley. E Keira Knightley, vale a pena citar Keira Knightley. E nesse nem isso tem, nesse do 571. Onde eles pegam a máquina Enigma, capturam a máquina Enigma dos alemães, disfarçando o seu submarino como um submarino nazista, né? Eles acabam, no final, né, buscando escapar dos navios alemães, aquela coisa, e tudo bem. Só que o seguinte, os americanos nunca fizeram isso. Eles nunca capturaram uma máquina Enigma. Na verdade, os britânicos capturaram a sua primeira máquina Enigma, capturada por eles, tá? Porque os poloneses deram uma Enigma para os britânicos ali um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, 37, se não me engano. O serviço secreto polonês já tinha uma Enigma, entregou tudo para os britânicos. Mas eles capturaram uma Enigma em 1941, 6 meses antes dos americanos entrarem na guerra. E a única máquina Enigma capturada pelos americanos, pelo US Navy, na verdade, foi só em 44. Ah, que beleza. Então, é um filme, é uma ficção absoluta, o U-571. Ele simplesmente ignora a ação dos outros aliados dos americanos na guerra. E o que acontece com uma certa frequência, né? Vira e mexe, você tem um filminho falando que os americanos fizeram tudo, aquela coisa toda. Mas esse daqui é realmente de fuder. Também, na minha opinião, ofensa gratuita, né? Ao esforço britânico. Né? Totalmente sem necessidade, né? Não, o esforço britânico que lutou sozinho por mais de um ano. Exato. Ofensa absolutamente sem necessidade. Aliás, até entendo a vontade de valorizar e de florear o passado militar americano, mas tem coisa que não dá para fazer, né, gente? Mais de um ano não, os britânicos foram quase 2 anos lutando sozinhos. Exato. Né? E então esse para mim é o meu
top number one filme bosta sobre guerra. Digno. Eu digno trouxe... da primeira colocação. Não, digno da primeira colocação. E a gente trouxe filmes mais, apesar desse de 1965, filmes mais recentes, né? Filmes mais recentes de guerra. A gente trouxe esses 10 que são um pouco mais recentes, que a gente vai ter alguma, né, uma conexão, né? Nós, no mínimo já ouvimos falar, talvez com exceção do nosso querido Battle of Bulge de 1965. Mas existem outros. Por exemplo, tem um filme de 81 chamado Inchon. Nossa, verdade, hein? Que, na verdade, ele foi financiado pelo Sun Myung Moon, chefe da Igreja da Unificação. Ele era um sul-coreano. E o filme é simplesmente... O Moon fez tudo. Ele fez direção, ele fez os cortes. E o filme é horroroso. O filme é horroroso. É um negócio, assim, absolutamente fora do comum. Esse Inchon de 81. Também dá pra assistir, dá pra pegar no YouTube. Tem um outro filme que eu gostava muito quando eu era criança, e talvez seja por isso que eu gostava muito quando eu era criança. Chama-se Red Dawn. Eu não me lembro o nome dele em português. Eu acho que era Amanhecer Violento. É possível. Uhum. E é uma invasão, uma hipotética invasão soviética e cubana aos Estados Unidos. Aqueles 2 ou 3 segundos de silêncio que é pra gente processar a informação, né? Isso. Então é uma invasão com paraquedistas. É uma invasão que tem cubanos. Cara, é uma putaria dos infernos. Um filme legal de sessão da tarde, mas... assim, bem ruim. Bem ruim. E tem vários... A gente podia falar aqui de Rambo. Podíamos. De Comando para Matar, Delta Force, Braddock. Nossa. Né? Behind Enemy Lines, qualquer um da franquia. Qualquer um da franquia Behind Enemy Lines. Tem aquele Iron Eagle. Como é que é o nome dele em português, cara? De um filme de 86. Que o pai pega e vai... É prisionado pela Arábia Saudita, pelo Irã, sei lá da onde. E aí vai o filho, que já é um piloto, já começa a ser piloto, e mais um outro piloto experiente. E eles pegam emprestado 2 caças americanos. Fácil. Lá nos Estados Unidos e foram até o Oriente Médio para poder salvar o papai. E ninguém ficou sabendo, eles conseguiram, tinha combustível, conseguiram reabastecimento. Foi coisa linda, cara. Coisa linda. Muito bom. Que maravilha. Mas é isso, meu querido. É isso? É isso por hoje. 10 filmes Recadinho bostas. para os nossos ouvintes, então. A gente falou no outro episódio que o resultado do sorteio do livro ia sair neste PHM. Bem lembrado. Acontece que a gente deu uma olhada nas regras, nos parâmetros para sorteios e promoções do Facebook, já que a gente estava vinculando principalmente o sorteio via Facebook, e a gente não podia fazer isso. Então, para não dar ruim com a plataforma e não ficar complicado para a manutenção do Clube de Generais no ar, a gente fez adaptação para as regras de sorteio do Facebook. Então, já fizemos o sorteio, já entramos em contato com o vencedor. Tá? Então, aguardem novidades para os próximos dias online, porque teremos divulgação aí, tudo de acordo com as regras e os parâmetros solicitados pela plataforma. Pelo Cara Livro. Isso aí. Então tá bom, meu querido. Muito bom falar contigo novamente. O prazer é meu sempre. Prazerzaço. Pessoal aí, entrem na nossa página clubedogenerais.org. Vai no Facebook /Clube dos Generais. Isso aí. No seu agregador, no agregador de sua preferência. E você encontra lá tanto o Partículas de História Militar, quanto o CGCast, quanto o Pod of Force. Isso aí. E se tiver citações, comentários, mais filmes bosta que merecem ir para a lista, coloca lá nos comentários, na postagem, no nosso perfil do Facebook, que a gente vai fazer uma lista maior aí com as sugestões de vocês. Vamos juntar uma lista digna de filmes bosta sobre guerra. Que tal? Muito bom.
Aliás, tem um detalhe, isso tem que ser dito. Lá na página do CG, clubedogenerais.org, lá nos artigos, nós temos uma lista dos 100 melhores filmes de guerra, de acordo com o Clube dos Generais e com seus membros. Isso aí. Foi um trabalho lista feito em 2015, né? Em 2015 pelo nosso membro Wood. Isso aí. Nosso xerife Wood. E Márcio lá de Volta Redonda. E foi uma lista que todos deram as suas opiniões, os seus palpites. Ela ficou rodando por meses ali entre os membros do clube. E a gente chegou nos 100 melhores filmes de guerra. Entre esses 100, provavelmente tem alguns desses bostas que a gente falou, mas devem estar bem lá para baixo. E vale a pena conferir, tá livre para download, então dá para baixar o PDF ali, tranquilo. Sim, tranquilamente. Tá liberado lá no site. Maravilha, Mac, obrigado. Feito. Eu que agradeço, um abraço a todos os nossos ouvintes, até a próxima. Valeu, um abraço, tchau.